Olá pessoal, tudo bem? Professor Alexandre na área. Vamos para mais uma aula de geografia, assunto globalização. Antes, não esqueça de se inscrever no canal Professor Alex. Belezinha? Vai lá, se inscreve. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos então iniciar a aula. O que é globalização? Globalização é um processo de integração política, econômica e cultural mundial, marcada pelos avanços no meios de transporte e comunicação. Então, globalização é um processo de comunicação, de interligação entre povos. Então, a imagem mostra bem isso. Então, é um processo de você conseguir fazer uma integração política, uma integração econômica, você conseguir ter uma integração cultural, né, em todo o mundo. E os meios de transporte ajudaram nesse processo, o processo de comunicação automatizada. Então, todo esse processo contribuiu para que a troca de informações acontecesse de uma forma mais ampla. Revolução informacional. Começou na década de 70, com a introdução dos microcomputadores e de redes de telecomunicações instantâneas. Então, foi na descoberta do computador, foi ali em meados da década de 70, e houve também o processo de criação de redes de telecomunicações instantâneas. Então, todo esse processo começou a se modernizar e essa parte da informação, processo informacional, aumentou bastante. Com isso, hábitos de consumo, formas de vestir, o processo de como assistir um filme, por exemplo, né, como buscar uma notícia, propagandas, ouvir as suas músicas, baixar, ter as suas músicas contigo, podem ser compartilhados de forma instantânea, diária, a todo instante. Então esse é o processo informacional. Então ajudou bastante que alguns hábitos de consumo tornasse mais próximo da pessoa. Então esse desenho, essa figura que nós temos aí representa bem esse processo. Bom, vamos falar um pouquinho agora das fases da globalização. A primeira fase, a considerada primeira fase, foi a fase das grandes navegações. Foi mais ou menos nos meados do século XV ao século XVI, onde que foi descoberto novos mercados, houve novas comercializações, houve novas descobertas. Então foi esse período que eles descobriram, por exemplo, a América, algumas partes específicas ali da África. Então foi o período que houve as grandes navegações. E por mais que é uma coisa antiga, você vai se perguntar, nossa, mas você está falando do século XV, professor. Então não é muito longe, já existia o termo, porque foi considerado, porque quando eles descobriram novas regiões, eles passaram a trazer costumes e modos europeus para esses lugares. Foram povos europeus que descobriram esses lugares, ok? Não é bem descobrir, mas esse é um outro assunto, um outro tema. Eles vieram e colonizaram esses lugares que já existiam, mas que não eram ainda reconhecidos politicamente, como a América, como algumas partes da África específica. Então foi considerado, aí houve novas comercializações, novos mercados, novas opções, aí, novas comunicações. Então o processo de globalização começou aí. Depois nós tivemos a segunda fase, que foi ali em meados, ali mais ou menos,
mais ou menos 1851 até o final da Segunda Guerra Mundial, que foi em 1945. Então, o que acontece aqui, pessoal? Nesse período, houve dominação política, dominação econômica, dominação militar, foi criação de rádios, descoberta dos telefones, ampliação de ferrovias e criação de novas, vamos dizer assim, um processo de melhorias e também novos modos de se fabricar automóveis, novas tecnologias para automóveis, processo também da descoberta do avião. Então foi tudo nesse período que houve esse processo. Então tudo isso que eu falei foram processos que melhoraram as comunicações e fizeram o mundo se globalizar, ok? Então a dominação política, econômica e militar, a partir da dominação do lugar, ela fez com que existisse aquela expansão de coisas específicas em algumas regiões e fez com que a globalização aumentasse. A terceira fase foi de 45 a 89, que foi justamente no período da Guerra Fria. Tá? Bom, Guerra Fria nós teremos aula ainda mais para frente para falar. Segunda Guerra Mundial, que eu falei no slide anterior também, nós teremos aulas mais para frente para falar especificamente desses temas. Então vamos aguardar, porque não é o momento agora para entrar mais a fundo. Mas a Guerra Fria, ela teve conflito entre dois blocos políticos, que foram os blocos dos capitalistas e dos socialistas, ok? De um lado estavam os Estados Unidos como líder aí do capitalismo, e do outro a União Soviética, ok? Que não existe mais. Hoje parte da União Soviética é a Rússia, para vocês terem uma ideia, mas também em outras aulas que nós falaremos mais a fundo do que foi a União Soviética, tal. Não é o momento nessa aula, maravilha? Então aqui aqui houve a globalização. Por quê? Porque houve o fim praticamente dos blocos capitalistas, né? E em 89 praticamente os blocos socialistas se encerraram e os blocos capitalistas dominaram sobre os blocos socialistas. Então, durante a Guerra Fria também houve o processo de troca de tecnologia, ok? Quando o lado capitalista fazia uma tecnologia específica, de repente lançava um satélite, por exemplo, para o espaço, ok? Ou mandava de repente uma pessoa um cientista para a Lua, por exemplo, coisas modernas e tecnológicas. O outro bloco também queria fazer o mesmo. Então houve esse processo de troca. Por que foi chamado de Guerra Fria? Porque foi uma guerra que não houve a parte de tiros realmente, de armamento. Foi uma guerra, vamos dizer assim, entre aspas, tecnológica. Foi uma guerra onde que eles trabalhavam com informações modernas, tentando um provar para o outro, né, de um lado dominado pelos Estados Unidos, do outro pela União Soviética, que aquele modelo econômico era o melhor. Ok? Então foi de 45 a 1989. E a quarta fase foi após essa Guerra Fria, que eu falei de forma resumida, ok? Vocês me perdoem, não é o momento nessa aula de falar. Teremos uma aula só da Guerra Fria, tem muita coisa para explicar, beleza? Mas não é o momento nessa aula. E a quarta fase foi após essa Guerra Fria, ok? Essa guerra tecnológica e tal. Aí o bloco capitalista saiu vencedor, a União Soviética se desfez, né, virou Rússia e outros países que nós veremos mais para frente, mas a maior parte desse bloco era a Rússia, que é um país enorme,
E aí houve o avanço do capitalismo nos países que adotavam o socialismo, como a Rússia, enfim, outros países. Aí houve o processo que vai até os dias de hoje, né? Por exemplo, a informática aumentou muito, telecomunicações, a robótica, a biotecnologia, a parte científica e tecnológica da parte voltada para o setor de química, dentre outras coisas que acontecem, estão acontecendo nessa quarta fase, que é a que nós vivemos, que é a fase do avanço do capitalismo, da consolidação do capitalismo, ok? Então, se vocês fizerem uma pesquisa aí no Google, vocês verão que existe pouquíssimos países que adotam o socialismo no mundo. Então, porque o capitalismo, ele se provou com o tempo que ele é uma maneira mais assim, mais correta de trabalhar, se não a mais correta, a maneira que foi empregada no mundo. Embora você concorde ou não concorde, ok? Não estamos nessa aula para discutir se é bom ou se é ruim, mas foi o modelo que foi aplicado a partir do fim da Guerra Fria em 1989 e praticamente está até hoje. Ok? E quais foram os motores da globalização? Então foram muitos itens aqui, muitos que eu já falei. Então, por exemplo, transporte de passageiros em avião. Então hoje você consegue estar em vários países de uma forma muito rápida, ok? Então você consegue pegar o avião e de uma forma muito rápida, horas você está em outro país, está numa outra região distante. Avanço nas tecnologias que eu já falei. Telefones fixos e móveis, né? Então hoje aí nós temos os celulares, ok? De repente você está vendo esse vídeo pelo celular, olha aí a globalização na sua mão. Internet, mesma coisa, né? Você está aqui no vídeo assistindo pela internet essa aula do professor Alexandre, no canal do YouTube do professor Alex. Então, olha a tecnologia. Redes sociais, né? De repente você não conhecia o canal, você viu o link do canal, alguém divulgando uma rede social e entrou no canal. Satélites, ok? Que em geografia é muito importante, a parte de como foi descobertas as coisas, né? Qual a forma do planeta, enfim, os satélites utilizam muito essas tecnologias. A parte um pouquinho mais de internet, aqui a parte de fibra ótica, né? Toda essa parte. Comunicação em grande escala, né? A comunicação cresceu muito nesse período, e entre outras coisas que daria para fazer vários slides falando de motores da globalização. Então a globalização é muito importante. Beleza, pessoal? Então essa aula eu quis trazer o que é globalização, para que serve, apenas um conceito, ok? Vocês me desculpem, tem alguns termos específicos da aula que não dá para entrar um pouco mais a fundo, que ainda não é o momento de entrar, mas o Google está aí, vocês podem já fazer suas pesquisas e já ir se informando em algumas coisas que eu falei. Beleza? Até o próximo vídeo. Dúvidas no e-mail. Pode escrever também algum comentário aí nos comentários também, que será bem-vindo. Não esqueça de curtir, clicar aí no gostei e ligar as notificações para você ser informado de novos vídeos. Beleza? E embaixo aí também tem links para curso. Não esqueça de se inscrever no canal. Se você está aqui no vídeo, se inscreva no canal. Dê uma moral para o canal e para o professor. Obrigado a todos. Fiquem bem. Até o próximo vídeo.